Graça e paz, queridos. Estamos aqui para deixar mais uma mensagem para o seu coração. Mas antes, quero te pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação e dá o seu like, porque isso é importante para nós. João capítulo 8, versículo 10 e 11 diz assim: Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Meus filhos, não é difícil pecar, não é difícil decepcionar a Deus, decepcionar as pessoas que amamos, não é difícil decepcionar a nós mesmos. Nós vivemos num mundo que, se nós não vigiarmos a todo momento, vamos mentir ou ceder aos nossos desejos, vamos maldizer alguém, quebrar promessas. Isso sem falar aos vícios que podemos nos entregar, ao adultério que podemos cometer. A verdade é que tudo isso acaba produzindo dentro do ser humano uma culpa que acaba se tornando um fardo muito pesado para ser carregado. Eu tenho visto pessoas tomadas pelo sentimento de culpa. Eu tenho visto pessoas vivendo debaixo de grande agonia de morte, porque a culpa é uma das forças mais poderosas que podem agir sobre o ser humano. Ela se acha presente, oculta, atrás de muitas enfermidades que estão assolando a humanidade. Embora seja invisível, a culpa é um fardo pesado, difícil de carregar. Para lidar com o peso da culpa, o ser humano tem tomado várias medidas, tem entrado por vários caminhos. Infelizmente, a maioria dos caminhos que nós tomamos para lidar com a culpa tem se provado caminhos errados, caminhos equivocados. Na Bíblia, nós vemos muitos exemplos de pessoas que não souberam lidar com a culpa. Diversos homens que tomaram esses caminhos errados para lidar com a culpa e acabaram, infelizmente, trazendo mais dor e sofrimento, não só para eles, mas para as pessoas que os rodeavam. Se nós olharmos para logo no início da história da Bíblia, nós vamos ver que o primeiro homem, Adão, não soube lidar com a culpa. Quando ele foi procurado por Deus e ele confessou que teve medo de Deus e por isso se escondeu porque sabia que estava nu, ao Deus questioná-lo: quem foi que te disse que estava nu? Nós vemos que Adão se esquivou atrás de justificativas, de respostas, atribuindo culpa à sua mulher. O mesmo nós vemos também acontecendo com Caim, o primeiro homicida da humanidade. Quando Deus perguntou para o seu irmão, ele já tinha tirado a vida de Caim, ele já tinha tirado a vida de Abel, Caim já tinha matado Abel. E quando ele ouve a pergunta de Deus, ele responde com o coração endurecido, ele dá uma má resposta para o Senhor. Ele diz: acaso sou eu o guardião do meu irmão? A mesma coisa nós vamos ver com Moisés. Moisés é outro personagem da história, um homem muito abençoado por Deus, mas que teve um passado também errado. Ele acabou cometendo um homicídio. E quando temeu ser descoberto, quando ele percebeu que as pessoas sabiam do que ele tinha feito, ele tinha matado um egípcio, ele acabou preferindo fugir para o deserto de Midian. Você está entendendo que as pessoas vão lidando com a culpa de forma equivocada? Se esquivar, endurecer o coração, fugir, não tira a culpa, não te livra do peso da culpa. Saul é outro personagem que acabou enlouquecendo por causa da culpa que ele carregou de ter desobedecido ordens de Deus, e Deus ter rejeitado, ter tirado o trono dele, ter prometido que estaria passando o seu trono para alguém. Saul veio a enlouquecer. Davi é outro personagem. Ele vai falar no Salmo 32 que ele chegou a adoecer e ele só foi curado quando conseguiu confessar a sua culpa. Mas Davi, por ele tentar esconder, ele se consumiu em doenças e enfermidades. A gente chega no Novo Testamento e nós encontramos Pedro sentindo-se culpado por ter negado o Senhor, embora tenha sido advertido pelo Mestre. Ele chora compulsivamente. Só que o choro também não te livra do peso da culpa. Judas, o traidor, sentindo o fardo da culpa sobre seus ombros, preferiu tirar a própria vida. É interessante que as pessoas vão dando sentido à sua culpa, vão pegando certas estradas
que cada vez piora mais o seu sofrimento e a sua dor. Esse texto que acabamos de ler fala da mulher adulta, uma mulher também que foi pega no ato de adultério e ela foi conduzida por uma turba de religiosos até Jesus para ser apedrejada, porque a lei de Moisés, ela exigia que a pessoa pega em ato de adultério fosse apedrejada, morta a pedradas. E aquela mulher tinha sido pega e ela lida com essa situação de uma forma que pode nos ensinar a encontrarmos um caminho para nos livrar da dor e do fardo da culpa. Você errou, você falhou, mas você precisa saber o que fazer agora com isso. Aquela mulher, ela tem algumas decisões, ela toma algumas atitudes, ela em relação a Cristo e aos seus acusadores, que serão úteis na sua vida. Você que está aí, carregando um fardo de uma culpa, de algo que você fez, ou de algo que o diabo está induzindo você a sentir, ou de algo que alguém te acusa, não importa, eu vim dizer a você que existe saída para essa dor, existe cura para essa dor, existe como se livrar desse fardo pesado. E aquela mulher, ela começa lidando com aquilo, reconhecendo a sua culpa. É interessante que esse vai ser sempre o primeiro passo para você superar essa dor. Não importa o que você tenha feito, você precisa ter capacidade de assumir, reconhecer o teu erro, reconhecer que falhou, reconhecer que pisou na bola, reconhecer que pecou. Não adianta outra decisão, qualquer outra atitude que você tomar vai te levar para um abismo muito pior. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, e qualquer outro caminho que você tomar vai te afundar na amargura e no remorso. E no fim, pode acabar com a tua vida como acabou com a vida de Judas. Ei, a mulher adúltera, havia outras pessoas envolvidas no seu adultério. Ninguém adultera sozinho. É interessante que só levaram ela, mas se pegaram ela no ato de adultério, a pergunta que eu faço é: onde está quem estava envolvido com ela naquele adultério? Certamente que essa pessoa fez como muitos de nós fazemos hoje. Ela se escondeu. Ela se maquiou no meio daquela multidão. Essa pessoa que estava com ela representa muitos de nós que cometemos erros e preferimos colocar panos quentes nos nossos erros, preferimos maquiar a nossa situação, e isso acaba trazendo para nós uma coisa muito pior. A lei de Moisés dizia que a pessoa que era pega em ato de adultério, ela não seria apedrejada sozinha. Quem adulterou com ela também seria. Talvez o machismo daquela época fez com que aquele homem se escondesse, aquele homem cauterizasse a própria consciência. Talvez você está aí com a sua consciência cauterizada, mas existe um sentimento dentro de você, e essa palavra vai trazer cura para a tua vida no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque negar o teu erro, negar a tua dor, negar o teu problema não vai trazer solução. Mais cedo ou mais tarde o sofrimento vai bater a tua porta, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com algo que você não pode lidar, e a única coisa que cura o sentimento de culpa é a confissão. Louvado seja o Senhor. Aqueles fariseus que estavam ali acusando aquela mulher, aqueles fariseus, será que eles também não tinham pecados? Será que eles também não tinham culpas? Claro que tinham. O próprio Jesus, ao receber o caso diante de si, a resposta que ele dá àqueles homens é: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E eles eram tão culpados, tão cheios de problemas, tão cheios de culpas, de demônios em suas vidas, que ao ouvir, ao escutar o que Jesus disse, eles começaram a sair, um por um, do maior ao menor. Eles chegaram apontando o erro daquela mulher, mas eles não apontaram o próprio erro. Eles não sabiam lidar com os próprios erros. Eles gritavam: a culpa é dela. E eles esperavam que assim, projetando para ela, apontando para ela, a multidão não olhasse para os seus defeitos, para aquilo que eles estavam vivendo, para os seus próprios erros. Ei, não, hoje o Senhor está dizendo: pare de agir assim. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero mudar a tua história, mas eu não vou fazer isso se você continuar apontando para as pessoas, projetando para as pessoas aquilo que você tem
dentro de você. Está na hora de você parar de tentar resolver os seus problemas dessa maneira. O Senhor quer ouvir você, abaixar sua cabeça, se curvar diante dele e dizer: Pai, eu pequei, mestre, eu errei, mestre, eu estou com uma dor, uma acusação muito grande dentro de mim e eu quero me libertar dela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a diferença entre vaso e botija. O profeta Jeremias, há dois episódios citados no livro do profeta Jeremias, que fala sobre a quebradura do vaso e a quebradura de uma botija. É interessante que os dois se quebram, os dois sofrem acidente, os dois são de barros, só que um é recuperado e o outro fica espalhado em cacos no meio do ambiente. E o que fez a diferença entre os dois é que o barro do vaso ainda estava mole e a botija era um vaso duro, era um barro duro. Deus não pode restaurar barros duros, Ele vai restaurar barros mole. Então que hoje você possa entender, não importa se você se quebrou, não importa se você sofreu um acidente, não importa qual seja a consequência, está na hora de você ser maleável na mão do Senhor, está na hora de você aceitar que o Senhor possa te moldar, que o Senhor possa te ajudar a restaurar, mas que você não venha ficar como muitos têm ficado, como um caco espalhado pelo chão, aleluia, fingindo que é uma coisa que já não é mais. O Senhor quer reaproveitar, reciclar, reconstruir, refazer a tua vida, mas é tempo de nós sermos honestos conosco mesmo, pararmos de inventar desculpas, pararmos de escondermos atrás do nosso comportamento. Está na hora de deixarmos de ser botija dura e atribuir culpa para os outros, projetar problema para as pessoas, se esconder. Não, nós precisamos de mudança, é tempo de mudança. Amoleça teu coração hoje, se incline para Deus, assuma as suas falhas e você será um vaso novo, eu tenho certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, em momento algum, ela tentou se esquivar, ela tentou se esconder, em momento algum ela negou ou transferiu a sua responsabilidade. Ela não apontou para o homem que tinha deitado com ela, ela simplesmente calou-se e assumiu a sua culpa. Ela apresentou-se humilde, ela foi maleável nas mãos do Senhor, ela desceu, ela fez o papel do vaso e por isso o Senhor a abençoou. Eu quero profetizar que se hoje você dobrar o teu joelho e confessar para o Senhor aquilo que você tem tentado negar para você mesmo, se hoje você procurar, aleluia, abaixar, aleluia, a sua crista, dobrar o seu joelho, eu sei que o Senhor também vai fazer com você o mesmo que fez com o vaso na mão do oleiro. Você não vai ficar espalhado como caco, aleluia, no meio desse mundo. Quer ser curado da sua culpa? Você quer ser curado? Confesse e assuma a sua responsabilidade, porque a Bíblia diz: portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, aleluia, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que confessam as suas culpas, para aqueles que se apoderam da cura, para aqueles que são humildes, para aqueles que são maleáveis na mão do Senhor. Mas para isso você precisa ter a coragem de se apoderar do perdão, porque para muita gente é mais fácil perdoar, é mais fácil perdoar do que desfrutar do perdão, é mais fácil pedir o perdão do que viver o perdão, porque existem pessoas que não conseguem parar de se livrar, não conseguem parar de sentir suas falhas, elas não conseguem aceitar que podem ser perdoadas. Talvez elas pensem que para isso precisam pagar um preço, precisam sofrer uma consequência. Ei, querido, deixa de ser orgulhoso, aleluia. Você precisa entender que ao Senhor Jesus competiu a Ele sofrer na cruz por você. Ele não veio para te acusar. Olha o que Ele disse para aquela mulher: eu também não a condeno, vai, não peques mais. É isso que o Senhor quer. Ele quer te perdoar e quer que você saia hoje desse quadro de sofrimento, desse quadro de doença, desse quadro de prisão, para que você possa viver de verdade a liberdade em Cristo. Se o Senhor ouvir você hoje, se curvar diante dele, a voz que tu vai escutar no teu coração é: eu não te condeno, vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser curado?
deseja ser curado da culpa, reconheça o teu erro. Agora, confesse-o, apresente-se maleável na mão do oleiro e aceite o seu perdão. Eu tenho certeza que muitas doenças vão parar de bater a tua porta, muitas angústias vão deixar de te visitar. Eu tenho certeza que você vai ter a tua vida restaurada. Ah, pastor, mas vira e mexe, isso vem na minha mente. Não, querido, o Senhor quer te dar, através desse perdão, dessa cura hoje, uma paz incomparável. Não se preocupe, se você confessar, não se preocupe. Olha o que diz o profeta Miqueias: não há outro Deus semelhante a ti, que perdoa a culpa do remanescente e esquece o pecado dos que te pertencem. Não permanecerá irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. Voltará a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre seus pés e lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Hoje, se tu confessar, o teu pecado vai para as profundezas do mar. E se algum abusadinho tentar pescar lá, o Senhor vai mandar um anjo dizer: aqui é proibido pescar. Seja curado dessa culpa e desse pecado hoje, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e dá um like nessa mensagem. Que Deus te abençoe.